Iniciando então aqui a entrevista coletiva com o técnico Jair Ventura. Jair, boa noite. Terceira vitória seguida, terceiro jogo sem sofrer gols da tua equipe. Mas eu queria voltar um pouinho antes nessa semana, porque tu perde tanto o César quanto o João Vitor, que vinham sendo titulares na tua equipe, e aí tu promove as alterações e o time te dá uma resposta hoje aqui com esse 3-0 diante do América. Queria que você falasse um pouco mais sobre essa resposta da equipe pelas alterações que você teve, o elenco, a resposta que o elenco te deu, e também qual que é a resposta que esse elenco dá para a Série B, porque vence um adversário direto na ressacada num placar elástico também. Boa noite. Boa noite. A vitória do grupo, né? Se tivesse que falar como é que foi a vitória do grupo. Jogadores fazendo estreias, né? O Raylan com gol e com passe, importante. A gente perdeu um pouco do mecanismo, né? Já tinha algumas situações automatizadas com o João, foi uma perda significativa. Acabamos tendo que adaptar o Quaresma ali numa situação, mas ele já tinha feito antes da nossa chegada. A gente conversou muito aqui com o Marquinhos, com o Frila, com o pessoal que já estava na casa. E no segundo tempo a gente opta em botar mais um beirado. O Gaspar entrou, conseguiu fazer um gol. O Raylan entra, faz gol e dá passe. Então é importante, né? Eu sempre falo da importância do banco de reforços, né? Todos são importantes, não só aqueles que iniciam. E hoje os caras que saíram do banco foram determinantes para a gente garantir essa terceira vitória consecutiva. Mas os pés no chão, tem muita coisa para acontecer. A gente não estava com esse intuito de liderança, de G4 agora, porque isso vai mudar ainda. Mas o importante é a gente estar brigando ali junto com o pelotão de cima. A gente ter os pés no chão, o objetivo nosso é subir, e a gente brigando, estando lá em cima, não perdendo, não sofrendo gols, a gente está mais próximo ali. Daqui a pouco a gente já consegue fazer uma gordura, vai ter um jogo, de repente a gente não vai jogar tão bem, não vai vencer, mas a gente vai ficar sempre por ali. E aí quando a gente vencer, como a gente vem fazendo nos últimos 3 jogos, sem sofrer gols, a gente vai cada vez dando um passo importante. Mas eu acho que o espírito, né, a gente sempre fala, o nosso torcedor fala que a equipe do Avaí é essa equipe de garra, de luta, e hoje a gente foi, né, cara? A gente vê ali, quando eles tiveram a chance de fazer o gol, que o Igor salvou, depois não sei quem salvou ali embaixo da linha, o banco todo comemorando como se fosse o último jogo do campeonato. Então esse é o intuito. É isso, quando eu falo de cada jogo uma final de Copa do Mundo, é o nosso grupo fazer o que nós fizemos hoje. É esse espírito de luta, de entrega, de até o último minuto, e parabenizar o nosso grupo pela terceira vitória consecutiva. Bom, boa noite aí. Queria falar ainda sobre uma dessas 2 substituições que teve fazendo no time titular hoje, que é a entrada do Igor Bom. Queria que tu falasse sobre, na verdade, o corpo de goleiros que tem, né? O César fez uma grande partida lá em Manaus. Hoje o Igor entra no lugar dele, também faz uma grande partida, que a gente viu ali até nesse lance que tu falou. Ele fez importantes defesas, quando estava 1-0, um jogo muito difícil para o Avaí. Então eu queria que tu falasse uma importância de ter 2 goleiros tão bons assim, quando reveza não cai a qualidade. Primeiro, parabenizar os profissionais que aqui estão, o Anderson, o Flávio, que são os treinadores de goleiros, são responsáveis pela fase dos nossos goleiros. Ainda temos o Douglas, que foi meu goleiro também. Então, estamos bem servidos nessa posição, né? Eu acho que ficou claro hoje com a entrada do Igor. Eu acho que quem ganha somos todos nós. Parabenizar os responsáveis, os treinadores, né? Aqueles que não vêm aqui, mas que fazem o trabalho do staff, que são importantíssimos. E feliz pela atuação do Igor, segura, nos ajudou, né? Fez defesas difíceis, teve personalidade para jogar com os pés também, que a gente gosta, e fico feliz que a gente, caso tenha alguma perda, a gente consegue dormir tranquilo sabendo que estamos bem servidos nessa posição. Boa noite, professor, parabéns pela vitória. Hoje já dá para se dizer que tu achou a formação tática ideal para tu conseguir sair o melhor dos seus atletas, e a escolha do Quaresma hoje, ali mesmo improvisado, como o senhor acabou falando ali, foi para tentar também neutralizar as principais jogadas da equipe do América, que joga muito ali pelo lado direito, ali com o Stênio ali, fazendo uma dobradinha ali com o Marlon? Não, na verdade, eles têm essa situação da amplitude boa, mas do outro lado também, né? O Figueiredo, muita força, fez um jogo muito bom, um menino aí promissor, né, que nos deu muito trabalho. Um time muito bom do América, né? Com certeza vai brigar aí junto com a gente até o final. Então, é uma vitória maiúscula, né? Porque nos perguntaram no último jogo, como a gente tivesse vencido o Amazonas, como se o Amazonas não fosse ficar na briga, e aí falaram muito da situação, como ia ser o nosso jogo contra o América. E então a gente vem hoje e ganha de 3-0 do adversário direto, um adversário muito qualificado, um treinador que já tem
muito mais tempo de trabalho, então já tem coisas mais implementadas há mais tempo. Eu não tenho nem um mês ainda que nós chegamos aqui, então temos coisas a evoluir. Com certeza a gente vai buscar evoluir cada dia, conhecer mais os atletas cada dia, né? Porque a gente fala de treino é treino, jogo é jogo, a gente vai ver, vai avaliar, vai lançar, horas vamos errar, horas vamos acertar, mas que com certeza com o passar do tempo muitas coisas vão ficando claras para nós como comissão e vamos saber no momento certo, a hora certa, como usar, quem usar, e com certeza quem ganha é o Avaí. Boa noite, Jair. Bom, como você mesmo falou, você está um mês só aqui no cargo, mas agora tem uma semana inteira para trabalhar para o teu próximo confronto. Queria que tu falasse da importância dessa semana, dessas folgas também para os jogadores, para o elenco. E o próximo adversário é o Goiás, que também é um adversário forte, também é um postulante ao acesso ao final do ano. Queria que tu falasse, então, desse período e do próximo confronto. Período importante de recuperação. Temos atletas, quando a gente vence, a gente vai esquecendo de atletas que estão fora, né? O Igor, que fez um gol já com a gente, o Barreto, né? Então a gente recuperar esses atletas também que não estão à disposição da gente. Então esse período vai ser bom para a gente possa recuperá-los. O João, vamos ver se ele já tem condição de enfrentar a equipe do Goiás. E mais um adversário direto, um jogo difícil, fora de casa, que a gente possa conseguir essa sequência positiva e buscar mais uma vitória. Jair, parabéns pela vitória. Em determinados momentos, o Avaí acabou tendo um sofrimento dentro de campo e com um time com muita intensidade, inclusive pelas pontas. Aparentemente, a impressão que dava é que o Zé Ricardo ficou um pouco sobrecarregado. Tu acha que faltou um pouco desse encaixe do parceiro com o Zé Ricardo ali no meio campo? Você acha que isso, de certa forma, aconteceu em algum momento da partida? E uma segunda pergunta, se tu me permite, é a sequência mais pesada de Série B que você já enfrentou aí, ou de Série A, porque praticamente o Avaí não teve sossego aí desde que estreou na competição. Só adversário forte. Verdade, só adversários diretos, né? Sobre a situação do Zé, cara, é muito simples. Quando a gente jogava com o Júdice, a gente era questionado porque jogava com 5. Tinha mais poder defensivo que é um 5. A gente abre mão de um primeiro volante para jogar com um cara mais técnico que já tem gol nos últimos 2 jogos. Então não tem como você jogar com um cara que é extremamente técnico ofensivo e você não perder o poder de marcação. É o cobertor curto. Ou você joga ou você marca mais. E a gente correu riscos de ser uma equipe mais ofensiva, de abrir mão de um 5 para ter um 8 que já tem 2 gols em 2 jogos. Então você vai marcar menos, né? Você tem um volante que marca, por exemplo, e você bota um meia, como a gente botou um Marquinho por dentro de volante, a gente vai sofrer na marcação. Nós vamos ter mais qualidade, vamos conseguir pressionar mais, e com isso ele já tem 2 gols. Mas com certeza a gente vai sofrer mais, mas vamos ter mais qualidade na saída. É o que a gente vai optar. Ou a gente vai defender mais, vamos ficar mais seguro e perder qualidade de saída por característica, não que o jogador é melhor que o outro, mas sim que um cara é um 5, o outro é um 8. Né? E esse 8 já tem 2 gols nos últimos jogos. Então você tem que abdicar de marcar, de sofrer de repente um pouco mais, né, na organização defensiva, mas ganhar em organização ofensiva, como ele já tem 2 gols e vem fazendo, já enchendo os olhos aí. E o Freeland vai ter que se virar aí para o Vasco já não tentar buscar e os caras quererem pegar ele de volta aí pra gente. Valeu, obrigado. A sequência é dificílima, cara. Né? Eu falei do Novo Horizontino, né, quando a gente enfrentou, que era difícil, o Cuiabá que voltou da Série A, então o Amazonas que fez um bom campeonato ano passado, acho que ficou até na nossa frente. Então, assim, só adversário direto. Agora mais uma pedreira, o Goiás lá dentro da Serrinha. Então mas a gente está com os pés no chão. O grupo está focado, a gente vai encarar cada jogo como uma decisão, como foi hoje. Se tiver que sofrer um pouquinho, a gente vai sofrer, mas o que vale são os resultados, né? A gente está invicto aí, 3ª vitória consecutiva, uma das poucas equipes que estão invictas e estamos dentro do G4 momentaneamente. Espero que possa ser assim até o final. De repente a gente vai oscilar, vai ter um momento que a gente vai sair, a gente não vai desesperar. Hoje a gente não tem foguete, não tem festa dentro do vestiário porque está na liderança. O que importa é no último dia. Né? No último dia, na última rodada, a gente possa concretizar. Se a gente for campeão, ótimo. Se a gente for em quarto, os quatro vão estar na Série A. Então que a gente possa comemorar no final do campeonato o nosso acesso. Como vai ser, não sei. Vocês vão me perguntar se a gente vai ficar lá, se a gente vai sair, se a gente vai. Dificilmente uma equipe nada de braçada. O próprio Santos não foi essa equipe, as equipes de grande investimento. Você tem o Atlético Paranaense que investiu demais
e tá oscilando, já perdeu na competição, perdeu o último jogo. Então vai acontecer o momento da gente não jogar bem, de perder jogadores importantes e de repente não ter o encaixe, mas hoje vale ressaltar a força do grupo e a terceira vitória consecutiva e a nossa momentânea fase ali dentro da zona de classificação. Fechou, obrigado. Valeu, gente. Boa noite.